Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Bom, pessoal, então, voltando aqui, dando continuidade, né, nós tínhamos terminado, então, a hora das matinas, e nós começamos agora com a hora prima, né, que é a primeira hora da manhã, depois do nascer do sol. Por isso que está aqui às 6 da manhã. Né? Bom, primeira partezinha ali já vimos, agora nós vamos para a análise só dos hinos, certo? Então, olha só, primeira coisa que aparece aqui no nosso hino. Salve prudente virgem, destinada para dar ao Senhor digna morada. O que a gente tem aqui primeiro? Prudente virgem, virgem prudente. Né? Isso aqui é uma referência, então, à parábola das virgens prudentes, né, que nós encontramos na Bíblia no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Né? Qual era a parábola das virgens? Nosso Senhor conta, né, então, que existiam as virgens que estavam à espera do noivo. Né? Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes foram aquelas que levaram óleo a mais para manter a lamparina acesa para a hora que o noivo chegasse. E as imprudentes não levaram o óleo a mais. Então, o noivo demora, elas adormecem, e quando o noivo está chegando, então elas tinham que estar com as lamparinas acesas, né? Com as lâmpadas acesas. Então as imprudentes falam para as prudentes, olha, empresta um pouquinho do óleo de vocês, porque o nosso acabou. E as prudentes falam, não, se a gente emprestar, não é por egoísmo, mas é que se a gente emprestar vai faltar para todo mundo. Né? Então, vocês que vão atrás de comprar o de vocês, e quando elas vão, o noivo chega, aquelas que estavam com as lâmpadas acesas entram para a festa, e as que não estavam ficam de fora. Ora, Jesus ele conta essa parábola por um motivo muito simples, para mostrar o quê? Claro que as parábolas e tudo na Bíblia tem vários níveis de interpretação. Mas, olha, nós precisamos estar vigilantes constantemente. Por quê? A qualquer momento nós podemos ser chamados, né, para entrar na festa, para ir para o céu. Nós podemos morrer. E se nós não estivermos, né, vigilantes, se nós não estivermos com as lâmpadas acesas, né, ou seja, se nós não estivermos na graça de Deus, nós perdemos. Né? Então Maria, ela, mais do que todo mundo, ela foi aquela que sempre manteve a chama da sua fé acesa, né? O azeite da graça divina ali. Esse azeite simboliza a graça de Deus. Então, quando acaba o azeite, significa o quê? Olha, a pessoa ela até caminhou um tempo na graça. Mas demorou, ela abandonou. Não, deixa pra lá. Né? Foi buscar mais, ficou sem a graça de Deus, caiu no pecado. Né? Então, quando chama Nossa Senhora de Virgem Prudente, por quê? Porque ela, além de todas, né, de todas as graças, de todas as virtudes que ela teve, uma das grandes virtudes foi a prudência. Né? E aqui prudência é interessante, gente, porque a prudência é uma virtude. São Tomás de Aquino vai nos ensinar que a prudência é a maior das virtudes. Porque ele fala, olha, a prudência é a virtude pela qual vêm as outras. Né? E aqui é importante a gente entender o conceito de prudência, porque hoje prudência, tem gente que trata a prudência só como um tomar cuidado. E não é isso. A virtude da prudência, ela significa eu olhar para uma situação, eu compreender qual é a ação que eu devo tomar naquela situação e agir. Né? Então, a virtude da prudência ela é uma virtude que eu vejo uma situação e eu falo, olha, qual é o certo para fazer nessa situação? Né? Então, eu vou e faço o bem naquela situação, eu faço da maneira correta, eu ajo da maneira correta. Isso é a virtude da prudência, agir da maneira correta de acordo com as situações que aparecem para nós. Né? Então, São Tomás de Aquino vai falar que essa é uma grande virtude, que é agir segundo a reta razão, a reta consciência, é fazer o bem.
né? Então, quando nós agimos prudentemente, significa que a cada situação, né, do nosso dia a dia, nós escolhemos o bem. Nós escolhemos fazer aquilo que é certo, né? E que nem sempre é o mais fácil, inclusive, né? Mas nós escolhemos fazer aquilo que é certo, né? E isso nos mantém na graça de Deus. Por isso que Nossa Senhora é chamada de Virgem Prudente, né? Destinada para dar ao Senhor digna morada, né? Nosso Senhor Jesus Cristo habitou o ventre de Nossa Senhora. Por isso ela foi destinada a isso, por isso ela foi preservada do pecado, né? Porque vejam, imagina que absurdo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, né? Ele foi semelhante em tudo a nós, menos no pecado. Jesus nunca teve contato com o pecado. É por isso, né, que Nossa Senhora foi preservada do pecado, né? Porque não faria sentido, né? Imagina, aí nós temos uma série de metáforas, mas imagine que Nosso Senhor, né, puro como ser colocado num lugar sujo. Não faz sentido, né? Então Nossa Senhora foi totalmente pura para carregar Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso foi destinada para dar ao Senhor digna morada, né? E aqui continua: sois as 7 colunas da Escritura. Aí nós temos que ir lá para o Antigo Testamento. Que coluna? Do que né, de onde veio isso? Está falando do quê? Se nós buscarmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 9, o seguinte, né? A sabedoria edificou para si uma casa, levantou 7 colunas. Então essa é uma imagem que está lá no Antigo Testamento, né? No livro de Provérbios é um livro que está falando da sabedoria, e a sabedoria fala é o próprio Deus, né? Quando fala a sabedoria, né? O próprio Deus é sabedoria. A sabedoria edificou para si uma casa. Olha que interessante comparar a imagem de Nossa Senhora com uma passagem no Antigo Testamento. Deus edificou para si uma casa, Deus edificou para si um lugar para ele habitar. Deus edificou para si Maria. Deus criou Maria para ele habitar. E levantou 7 colunas. O que representam essas 7 colunas? Representam as 7 principais virtudes, que são as principais virtudes que nós temos. São as virtudes teologais, que é a virtude da fé, da esperança e da caridade. Para quem está anotando, eu estou indo muito rápido, vamos lá. Né? As principais virtudes que nós temos são 7. 3 virtudes são as virtudes que nós chamamos de teologais, são virtudes que dependem de Deus, né? Nós recebemos elas por graça de Deus. Fé, esperança e caridade. Respiro para quem está anotando. E depois nós temos as 4 virtudes cardeais, né? Que são virtudes naturais, né? Claro que nós também recebemos por graça divina, mas são virtudes naturais, que são 4: prudência, temperança, fortaleza e justiça. Então, 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, fortaleza e justiça. Olha só. Oi. Nossa Senhora vai dizer lá dos apóstolos, orientando eles, como ele fala, sede prudentes como as cobras e simples como as pombas. Ele ensina isso, falando da prudência. Veja, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo ele ensina para nós todas as virtudes, né? É que Nossa Senhora tinha todas as virtudes no grau máximo, né? Então, olha que interessante essa palavra quando nós olhamos para Nossa Senhora, né? A sabedoria edificou para si uma casa. Deus fez uma casa para ele habitar, né? E levantou as 7 colunas, as 7 virtudes que sustentam a nossa fé, né? Então, todo católico tem que buscar praticar essas 7 virtudes, né? As virtudes teologais, nós precisamos rezar para pedir a Deus para que nós as tenhamos. Fé, esperança e caridade. Ou seja, a fé é uma graça, a esperança é uma graça e a caridade também é uma graça.
né? Isso não acontece se nós não pedirmos para Deus. Não vai acontecer em nós. As outras virtudes, até é possível praticar, né, de uma forma natural. Claro que quando o auxílio da graça vem, a gente pratica muito melhor, né? Mas então, veja, claro que Nossa Senhora teve fé, né? Ela já era fervorosa, ela já acreditava na vinda do Messias, né? Ela teve esperança. Caridade nem se fala, tem até hoje ajudando a gente, né? Lembrando aqui, caridade, gente, é o que a caridade é o amor, né? É esse amor de doação, esse amor de fazer pelo outro, de amar o outro por causa de Deus, isso é caridade, né? E Nossa Senhora teve todas as virtudes cardeais também num grau altíssimo, né? Ela teve prudência, porque agir segundo a razão, né? O anjo aparece para ela, olha, você vai conceber, tá, mas isso não elimina a minha reta razão. Mas como que vai acontecer esse negócio? Eu não tenho ninguém, não conheço homem nenhum, não tive relação com ninguém. Como é que vai ser? Prudência, né? Temperança. Você vai ser a mãe do Salvador. Maria podia ter, nossa, agora ó, eu sou o máximo, né? Não preciso fazer mais nada, eu vou ser mãe de Jesus. Não, temperança. É uma graça, né? Eis aqui a serva do Senhor. Ponto. E vai ajudar a prima que estava grávida, né? Isso é temperança, né? Nem se exaltar para mais, né? E nem para menos, porque teve que estar de pé enquanto nosso Senhor Jesus Cristo estava junto à cruz. E aí tem fortaleza também, né? De ser firme enquanto é necessário, né? De suportar os sofrimentos, né? Com amor a Deus, sem se desesperar. E a justiça, né? Justiça, quando nós falamos dentro de tudo que a Igreja Católica entende e ensina, né? A justiça tem muito de colocar-se no lugar certo. Então, quando Nossa Senhora também fala, olha, eu sou a serva do Senhor. Não importa se o Senhor, né, me elegeu para ser a mãe. Eu continuo sendo a serva. Nossa Senhora é justa, né? E apesar de justa, é extremamente misericordiosa, porque ela certamente dá a nós muito mais do que nós merecemos. Mas Nossa Senhora tem todas essas virtudes, né? E nós precisamos buscar essas virtudes, certo? Então, sois as 7 colunas da Escritura, do templo a mesa foi de vós figura. Né? Virando e mexendo aqui, a mesa do templo foi a sua figura, foi a figura de vós. Que mesa do templo? Né? Se nós olharmos lá atrás, de novo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar no Êxodo, capítulo 25, Deus ordena então a Moisés a construção do tabernáculo. Né? Então, Deus vai dizer como deve acontecer, como deve funcionar ali toda a construção do tabernáculo. Deus dá ordens muito específicas e Deus diz que, olha, é preciso fazer uma mesa na qual vão ficar 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel, que eram os pães que só podiam ser comidos pelos sacerdotes e etc. Então, olha que interessante. A mesa do templo, onde ficavam 12 pães, né, esses pães eles já são uma prefiguração da própria Eucaristia. Né? E Nosso Senhor é a Eucaristia. Né? Quem trouxe Nosso Senhor? Quem segurou nós? Quem sustentou Nosso Senhor? Foi Nossa Senhora. Então, a mesa do templo é uma figura de Nossa Senhora. E se nós lermos a descrição, né, que Deus vai pedindo para ser construída a mesa do templo, era uma mesa toda adornada. Então, por quê? Deus adornou Nossa Senhora com um monte de virtudes. Que falou ali em cima, né? Das 7 colunas, ele está falando das principais virtudes. Então, Deus ornou Nossa Senhora com as virtudes. Né? A mesa era feita da madeira mais forte, mais resistente da época, que simboliza aquilo que é incorruptível. Né? Então, em Nossa Senhora não teve corrupção, não teve mancha, não teve pecado. Então, por isso que a mesa do templo, a mesa do tabernáculo, foi figura de Nossa Senhora. A mesa que segurou os pães já era uma figura daquela que seguraria, né, o pão da vida, daquela que seguraria Jesus Cristo.
certo? Seguindo. Fostes livre do mal que o mundo espanta, né? Fostes livre do pecado, e no seio materno sempre santa, para recordar de novo, desde o ventre de Santa Ana, Nossa Senhora já é santa, já é livre do pecado. Porta dos Santos, Eva, mãe da vida. Né? Aí aqui nós temos, então, claro, Porta dos Santos por quê? Nossa Senhora é aquela, né, que dispensa as graças e por quem as pessoas passam para ir para o céu. Né? Isso é uma imagem muito interessante que São Luís usa, eu já falei aqui, né? Da mesma forma que Jesus veio ao mundo por Maria, é muito normal que o mundo vá até Jesus por Maria. Né? Por isso que ela é a porta dos santos. A nossa santificação passa por ela. Eva, mãe da vida. Então, Nossa Senhora é chamada de Nova Eva. Né? Por quê? Vejam, Eva, né, o significado de Eva é mãe de todos os viventes. Então, a primeira Eva, né, ela foi mãe de todos os viventes na ordem natural das coisas. Nossa Senhora é a mãe de todos os viventes na ordem da graça. Né? Então, se pela primeira Eva entrou no mundo o pecado, por essa nova Eva, mãe da vida, entrou no mundo a salvação. Entrou no mundo Jesus Cristo. Certo? E é por isso também, nosso Senhor Jesus Cristo é o novo Adão. Né? Se o primeiro Adão foi aquele, né, que fechou as portas do céu, né, fechou a possibilidade de salvação para a humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que abriu. Inclusive tem muitos ícones, né? Quando da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala que ele desceu à mansão dos mortos, que ele desce para abraçar Adão. A redenção do gênero humano, nosso Senhor Jesus Cristo abraçando Adão para poder levá-lo para o céu. Apesar do pecado de Adão, é claro que ele se arrependeu e se redimiu, e hoje, certamente. É que os personagens do Antigo Testamento nós não costumamos chamar de santos, mas eles estão no céu. Os patriarcas, está todo mundo lá. Então nós podemos pedir intercessão deles também. Tá? Então, por isso que Nossa Senhora é chamada de Eva. Estrela de Jacó Aparecida. Aqui nós vamos lembrar então do livro dos Números. Tá? No livro dos Números, ele tem todo um relato, né, do povo de Israel, saiu do Egito, transitou por um monte de lugares antes de chegar na Terra Prometida. Né? Passaram 40 anos rodando o deserto até conseguir chegar na Terra Prometida. Em um determinado lugar, eles chegaram perto de um território que era o território chamado de Moabe. Tá? Inclusive a cidade de Jericó fazia parte, né, desse território de Moabe. E o rei desse povo, dos Moabitas, ele chama então um adivinho, né, um profeta lá, para lançar maldição sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel estava chegando. Lembrando que naquela época você tinha muita disputa de território ali, então o rei já estava vendo que o povo de Israel ia chegar e provavelmente ia tomar aquela terra. E então o rei chama esse profeta para lançar algumas maldições sobre o povo de Israel. Mas quando o profeta abre a boca, por ação de Deus, ele só consegue dizer, né, bênçãos para aquele povo e fazer profecias acerca daquele povo. Então, em um determinado momento, ele diz, uma estrela se erguerá de Jacó. Lembrando que Jacó, né, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, uma estrela se erguerá de Jacó, um cetro se levantará de Israel e ferirá os príncipes de Moabe. Né? Então, isso está no livro dos Números, capítulo 24, versículo 17. Aqui, gente, eu estou passando essas referências, mas às vezes na correria eu posso ter errado um versículo ou alguma coisa. Mas está no livro dos Números, capítulo 24. Então, essa profecia, né, é claro que depois o povo de Israel de fato consegue, né, caem as muralhas de Jericó e eles tomam de fato aquela terra. Mas essa profecia, ela sempre foi entendida como uma profecia sobre o Messias prometido. Né? Um cetro se levantará de Israel. O cetro é aquele bastão que o rei usa. Então o pessoal sempre entendeu que um cetro se levantará de Israel é o quê? Vai surgir um rei de Israel que vai, né,
ferirá os príncipes de Moabe, mas assim, ferirá aqueles povos pagãos, vai dominar sobre os pagãos. Então o pessoal sempre entendeu que essa profecia era relacionada ao Messias. Então a estrela de Jacó é aquela que surge antes de se levantar o cetro de Israel. É aquela que vem antes do rei de Israel, né? Que é prefiguração de Nosso Senhor, o rei por excelência, aparecer. Ok? Gente, está todo mundo me acompanhando? Ótimo. Pois bem, né? Sois armado esquadrão contra o maligno, né? Sede amparo e refúgio ao povo digno. Olha, essa parte é excelente, porque, vejam, nós falamos sobre Nossa Senhora, né? Inclusive o pessoal canta às vezes, quem é essa que avança como a aurora? Terrível ou temível como um exército em ordem de batalha. Se buscar essa expressão, ela está lá no livro dos Cânticos, que fala, és formosa, ou seja, és bela, és terrível como um exército em ordem de batalha. Nossa Senhora é terrível como um exército em ordem de batalha contra o mal. Contra o mal ela é terrível. E por quê? Porque Deus quis assim, né? Deus quis que ela realmente fosse aquela a destruir o demônio. Inclusive, São Luís vai falar que um dos motivos pelo qual o demônio se rebelou com Deus foi por causa de Nossa Senhora. Né? Por quê? Os anjos são seres muito superiores a nós. Lúcifer era o anjo, né? O top, era realmente o mais belo, mais próximo, mais... E, no entanto, um ser humano, né, seria colocado acima dele. Então, esse é um dos motivos, segundo São Luís, que levou à revolta de Lúcifer. Né? E aí, claro, né, ali no Gênesis nós temos a inimizade que Deus coloca entre a mulher e a serpente. Ele fala, olha, para a serpente, a mulher vai te esmagar a cabeça e ponto. Né? Então, realmente, Nossa Senhora, para com o mal, ela é terrível. Né? E quantas batalhas já aconteceram, né, que nós temos os relatos de que ela apareceu, né, e de que ela ajudou os cristãos a vencerem de fato o mal. Um monte. Né? E então nós pedimos que ela, que é um armado esquadrão, é esse exército contra o mal, ela sozinha é um exército contra o mal, porque o demônio morre de medo dela, que ela seja o nosso amparo e o nosso refúgio. Né? Que ela nos proteja, que ela nos guarde. Porque, de fato, de novo, lembrando lá atrás, o demônio está aqui para tentar a gente. Então, Nossa Senhora é esse amparo a todo o povo. Né? Que povo digno é esse? Todo povo que se coloca sob a proteção dela. E que pede para ela ajudar nesse caminho de salvação. Certo? Oi? Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Pelo menos é o que eu marquei aqui. E aí, olha só. Então, a nossa ejaculatória, ele próprio a criou no Espírito Santo e a representou maravilhosamente em todas as suas obras. O que quer dizer isso? Que Deus, em tudo que ele fez de bom, tudo que ele fez de belo, tem um pouquinho de Nossa Senhora ali representado. Por quê? Porque ela é o que há de perfeito na criação, de mais perfeito na criação. Então, tudo que Deus fez, ele representou Nossa Senhora ali, de alguma forma. Certo? E aí depois nós temos todo o trecho que nós já vimos. Né? Então, partimos agora para a hora tércia. Então, quando nós vamos para a hora tércia, nós começamos com Salve Áureo Trono. Tá? O que quer dizer áureo trono? Áureo trono significa um trono de ouro. Se nós vamos para as Sagradas Escrituras, esse trono se refere ao trono do rei Salomão, que está descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 18. Né? Então, vai falar que o rei Salomão ele fez um trono todo de marfim, né? Adornado de ouro, com um monte de esculturas em volta. Né? E vejam, por que isso se refere a Nossa Senhora? Primeira coisa, o marfim, né, sempre
branco, ele vai lembrar a pureza. Né? Então, o trono de Salomão era feito de marfim. Quando o ofício se remete a Nossa Senhora como esse trono de Salomão, está lembrando da pureza dela. Né? Nossa Senhora é o maior exemplo de pureza que a gente tem. Né? Claro, ela é o maior exemplo de todas as virtudes, inclusive da virtude da pureza. Né? Revestido de ouro. Né? Então, o ouro representa toda essa graça de Deus sobre ela. Né? Ela toda pura, revestida da graça de Deus. Né? E aí, claro, as esculturas e tal, vai lembrar todo esse adorno das graças que Deus deu para Nossa Senhora. Vai aparecer várias vezes no ofício algumas imagens, né, que lembram objetos das Sagradas Escrituras que foram ricamente adornados. Né? Então, quando Deus pede para que eles façam lá a mesa do templo, depois nós vamos ver a Arca da Aliança, tudo isso, né, era tudo muito ricamente adornado para lembrar de fato o próprio Deus. Então essas imagens são aplicadas a Nossa Senhora porque ela foi adornada espiritualmente com todas as virtudes. Né? Por quê? Para que quando nós olhemos para ela, nós lembremos do próprio Deus. Que todas essas virtudes são dons de Deus. Né? Então esse trono ele é todo adornado por conta das virtudes. Né? E mais, o trono é onde senta o rei, é onde fica o rei. Né? O trono é o lugar onde fica o rei. Maria foi o lugar onde ficou o rei dos reis. Maria é o lugar onde ficou Jesus, no ventre dela. Né? Então ela foi um trono para esse rei. Vejam, é a mesma imagem da mesa. Né? A mesa onde estava o pão. Né? Então Maria é aquela que foi a portadora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela também é um trono. Tá? Quando nós falamos de íris de bonança, logo em seguida, nós estamos lembrando do arco-íris, que é a imagem, né, que está lá em Gênesis capítulo 9, do sinal da aliança de Deus com a humanidade. Então, no Gênesis nós temos o relato, né, do dilúvio. Deus fala, olha, os homens estão pecando demais, a coisa está muito feia, né, vamos destruir e começar de novo. Então, toda a história de Noé, etc. E quando baixam as águas do dilúvio, então aparece no céu o arco-íris, que é o sinal da aliança que Deus faz com os homens, dizendo que nunca mais voltaria a destruir a humanidade daquele jeito. Né? Então, olha só, Nossa Senhora, ela também é esse... O arco-íris, então, ele é um sinal do quê? Da paz, de que a ira de Deus, claro que Deus ele não é irado, né? Mas nós usamos isso como uma imagem, porque seria muito justo que Deus nos destruísse por conta dos nossos pecados. Por isso que a gente fala na ira de Deus, mas é só uma justiça perfeita. No entanto, por conta de Nossa Senhora, por conta da proteção que ela estende para a terra, né, ela aplaca essa ira, entre aspas, de Deus, ou essa justiça divina. Né? Ela é uma promotora, uma grande promotora da misericórdia de Deus sobre nós. Porque aí não importa realmente, poxa, o filho mais pecador, o mais empedernido, o que está mais longe, quando se coloca sob a proteção dela, né, ela não só protege esse filho, como ela vai trazendo, ela vem puxando, né, ela faz a vida espiritual dessa pessoa crescer, ela faz essa pessoa chegar mais perto de Deus. Né? Então por isso que ela é esse arco-íris, esse sinal da aliança de Deus com o homem, de que Deus não vai nos destruir por causa dos nossos pecados. Né? Muito além, ela é um sinal da misericórdia divina. Certo? Então, salve áureo trono, íris de bonança, sarça de Horebe e arca da aliança. Sarça do Horebe, né, o que nós temos? O Monte Horebe foi o monte onde Moisés encontrou a sarça ardente. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 3. Né? Então, o que aconteceu? Moisés estava pastoreando as ovelhas, às tantas ele percebe que tinha uma árvorezinha, uma sarça, pegando fogo sem se consumir. Então ele vê, opa, isso aí tá estranho. Né? E quando ele chega lá, então Deus começa a conversar com ele. Né? Então é ali que Deus fala para Moisés que ele deve libertar o povo do Egito. Então
a sarça ardente, né, é mostrada, trazida aqui para nós como um símbolo de Nossa Senhora, né? E olha só, São Bernardo vai ensinar que essa sarça ardente, ela é uma prefigura a virgindade de Nossa Senhora durante o parto, porque a sarça que queima, mas não se consome. Maria é aquela que dá a luz e permanece virgem, né? Além disso, o fogo ele é um sinal muito forte do amor de Deus. Então Maria é aquela que inclusive ela, né, tá cheia do amor de Deus, né? Queima nesse sentido, né, por amor a Deus, sem se consumir, né? Permanece intacta, permanece, né? Então essa é a imagem da sarça ardente, também é trazida aqui como uma figura de Nossa Senhora. Sarça do Horebe e Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança que está lá representada no Êxodo capítulo 25, né? O povo de Israel continuava caminhando, Deus chama Moisés e fala, olha, vocês vão construir uma arca, né? Então o que era a Arca da Aliança? A aliança é a aliança que Deus fez com os homens. Então a Arca da Aliança, ela foi construída, né, já prefigurando os sacrários, etc., para colocar ali dentro os objetos que representavam, né, essa aliança de Deus com o povo de Israel. Então, o que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha o maná do deserto, que quando o povo estava com fome, né, e reclamando que não tinha nada para comer, Deus enviou o maná, que era como um pão, né? Então tinha o maná, tinha a vara de Arão, que foi o sacerdote, né, o povo ali que foi eleito para ser sacerdote, e as tábuas da lei. Então olha só, tudo isso é prefiguração de Jesus, esses elementos. O maná é a prefiguração da Eucaristia, a vara de Arão, que representam os sacerdotes. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o sacerdote por excelência, né? Que o sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu o sacrifício mais perfeito de todos, que foi Ele mesmo, né? Então Ele é o sacerdote, né? E as tábuas da lei, que são os ensinamentos que Deus deu, né? Falou, já que o povo está cambaleando aí, vamos desenhar aqui o que precisa fazer para esse povo ir para o céu. Então Deus entrega as tábuas da lei. Olha, tudo isso, né? Inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele fala, olha, eu vim dar pleno cumprimento à lei, né? E qual que é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo resume de uma forma brilhante todos os ensinamentos, né? Então tudo isso, todas essas pré-figuras de Jesus estavam dentro da arca. Nossa Senhora, de novo, é aquela figura que carregou Jesus, né? Então a arca que carregou todos esses símbolos, né, do próprio Cristo representa Nossa Senhora. E de novo, a arca era ricamente adornada, né, toda com detalhes, toda com ouro, toda com, né, por quê? Para lembrar de todas essas virtudes que Nossa Senhora teve. E quando a gente fala de todas as virtudes de Nossa Senhora, né, a gente não pode esquecer que uma das grandes virtudes dela era a humildade. Porque apesar de estar extremamente, né, em comunhão, em conformidade com a vontade de Deus, ela era extremamente humilde. Que às vezes a gente reza um pouquinho e já sai achando que eu sou o santo, né? Nossa, ó, tô rezando terço todo dia aqui, mas tô voando. E Nossa Senhora não, né? Apesar de todas essas virtudes que a gente nem sonha em alcançar, a gente nem consegue entender tudo isso, né? Ela, apesar de tudo isso, permanecia na mais perfeita humildade, né? Mas enfim, essa é o simbolismo da Arca da Aliança. De Jessé vara, né? Então olha só, a vara de Jessé, deixa eu achar aqui, mas assim, é que esse símbolo da vara de Jessé, ele está relacionado à genealogia do rei Davi. Davi é chamado de filho de Jessé, e então principalmente agora nessa época do advento, né, fala-se muito, né, da cepa brotou a rama, nasceu uma vara
e dessa vara brotou a flor. Quando se fala na vara de Jessé, está falando da origem do rei Davi, que remete de novo à origem a origem de Nossa Senhora. Por algum motivo, isso se perdeu das minhas colas aqui para explicar melhor. Mas na próxima aula, se for preciso, no próximo eu me acho aqui certinho, mas eu sei que tem essa relação com o rei Davi, certo? Por fim, de Jessé vara, velo de Gedeão. Gedeão já é um personagem do Antigo Testamento que está no livro dos Juízes. Tá? A gente vai encontrar isso em Juízes 6, de 36 a 40. O que vai acontecer? Então, Gedeão era um personagem, era um homem extremamente forte. Ele era, a narrativa da Bíblia diz que naquela época do povo de Israel, ele era o homem mais valente. E o povo de Israel estava implorando a Deus contra os seus perseguidores, para que Deus não permitissem que eles fossem escravizados de novo. Porque o povo hebreu foi escravizado por todo mundo. Ao longo do Antigo Testamento, o povo hebreu, quando eles se afastavam de Deus, eles eram escravizados. É quase que uma didática do Antigo Testamento para mostrar que quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Então, o povo foi escravizado pelos egípcios, pelos babilônicos, por um monte de gente. Então, nessa época, eles estavam implorando para que Deus não permitisse que eles fossem escravizados novamente. E aí Deus manda um anjo para falar com Gedeão, para falar que ele era o responsável por livrar o povo da escravidão. E aí Gedeão fala, olha, tá, mas o exército deles é muito grande, o nosso exército é muito pequeno, tô achando que não vai dar não. E aí Gedeão faz um teste. Ele fala, Senhor, não é querendo testar, mas já testando, Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um velo, que é o quê? É um couro de ovelha, uma tantada de lã, e esticou aquele pedaço de lã lá e falou, vamos fazer o seguinte, se durante essa noite caiu o orvalho só nesse velo, aí eu vou entender que que é realmente para eu juntar o exército que nós vamos vencer a empreitada. Dito e feito, durante a noite, voltou lá no outro dia, a terra em volta, tudo sequinho, e o velo todo molhado, que diz que ele espremeu e encheu uma pantada, estava encharcado. Senhor, eu sei que o senhor já deu um sinal aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou esticar aqui, se orvalhar em tudo em volta e só o velo ficar seco, aí eu vou saber que realmente é pra gente. Pois dito e feito, no outro dia estava tudo molhado em volta e o velo sequinho, Então, aí claro, Gedeão junta o exército que ele tinha e consegue evitar que o povo seja escravizado, consegue libertar o povo. Então, olha só, por que Maria é comparada a esse velo? Porque enquanto a humanidade estava na seca, ela foi toda agraciada. São duas imagens interessantes aqui. A terra seca e o velo todo molhado, porque Nossa Senhora, apesar da aridez espiritual da humanidade, ela foi toda acumulada de graças. E o inverso, quando está tudo molhado e só o velo seco, nós podemos entender que toda a humanidade no pecado, mas ela foi preservada. Por isso a imagem, então, do velo de Gedeão. Tá? Porta fechada. Esse símbolo da porta fechada está no livro de Ezequiel, capítulo 44. Então Ezequiel ele vai ter uma visão. Deus vai mostrar para ele o templo e ele vai ver as portas fechadas. É mais um símbolo da virgindade de Nossa Senhora, a porta fechada. Tá? Porta fechada, favo de Sansão. Bom, todo mundo conhece mais ou menos a história de Sansão, da força, etc. Mas essa história do favo é interessantíssima, porque
Enfim, o povo de Israel sempre tem essa questão com os outros povos, né? E um tentando dominar os outros. E o fato é que Sansão, ele encontra, então, quando ele vai se casar, ele escolhe uma mulher do outro povo. Né? Então ele vai a caminho dela, e no meio do caminho, um leão ataca ele. E ele vai lá, e como ele era realmente muito forte, ele mata o leão na unha. Né? E larga o cadáver do leão lá. Na volta ele resolve passar para dar uma espiada em como está o cadáver. E dentro da boca do leão tinha então um enxame de abelhas e uns favos de mel. E ele tira os favos de mel da boca do leão e sai comendo. Né? Então o que acontece? Quando nós temos essa imagem de um animal morto, né, é o que? É uma imagem de repugnância, né? A carniça, exatamente. Mas, no entanto, você tem ali no meio o favo de mel, né? Que é algo doce. Então, isso é uma representação do quê? Apesar da natureza mortal de Nossa Senhora, apesar, né, dela ser completamente humana, né, nela, exclusivamente, veio toda essa doçura, né, toda essa pureza do mel. Por isso que ela é comparada com o favo de Sansão. Aliás, é interessante porque um dos atributos de Nossa Senhora, e uma virtude que, na verdade, acaba sendo esquecida nos nossos dias, é a virtude da doçura. Né? Ser doce, né? Não quer dizer ser meloso, grudento, né? Mas a doçura, esse aspecto do bem tratar, do bem querer o outro, né? Isso é uma virtude que é cada vez menos cultivada e cada vez menos incentivada nos nossos dias. O livro está no livro... Não anotei. Eu acho que é Juízes. Vamos achar aqui. Juízes 15, esse... De 15 para frente. Não é exatamente 15, não. Mas no 15 ele já está falando sobre essa questão de Sansão casar com uma mulher de outro povo e etc. Mas é de Juízes 15 para frente. Eu não tenho exatamente a passagem aqui agora. E ó, é 14, versículo 14. Aí, muito obrigado. 14. Porque come sai do se come, do forte sai do sul. Esse aí foi um enigma que ele fez, né? Exatamente. Depois ele encontra o povo lá, a história de Sansão é interessantíssima. Mas se a gente for ficar falando de Sansão, a gente não termina. Nós estamos só na hora tércia e a hora tá andando aqui. Bom, aí nós temos uma parte mais tranquila aqui, né? De novo, por decoro do filho não podia o labéu de Eva macular Maria. Ou seja, por decoro, né? Por respeito ao próprio Deus, né? Não fazia sentido que o pecado de Eva manchasse Nossa Senhora. Nem devia tal mãe assim eleita por um momento a culpa estar sujeita. Né? De novo, não faz sentido que a mãe do próprio Deus tenha tido pecado em algum momento. Essa é uma imagem que vai aparecer o tempo todo para nós. Né? Nossa Senhora não faz sentido que ela tivesse tido. Né? Que ela estivesse por um segundinho sequer sujeita à mancha do pecado. Por quê? Estar sujeito ao pecado significa estar sujeito ao demônio. Né? Se ela é a mãe de Deus e é aquela que esmaga a cabeça do demônio, não faz sentido que por nenhum segundo ela estivesse sujeita ao próprio demônio. Certo? E aí nós temos então aquela jaculatóriazinha do final. Eu moro no mais alto dos céus e o meu trono está sobre a coluna de nuvens. Né? Olha só. O mais alto dos céus, é claro, acima de todos os anjos e todos os santos. E a coluna de nuvens tem um simbolismo interessante. Né? Quando o povo estava saindo do Egito, né, em um determinado momento fala que Deus colocou uma coluna de nuvem, né, que em um certo momento guiou o povo, guiou os hebreus, e em um certo momento ela estava entre, né, os egípcios e os hebreus.
E fala que, mais interessante que isso, né? Ela era luminosa para os hebreus, para o povo que estava caminhando, e se aparecia terrível para os egípcios que estavam perseguindo os hebreus, né? Então, a coluna de nuvem, ela tem todo esse significado que está lá no Êxodo, né? Nossa Senhora é aquela que ilumina os caminhos daqueles que são seus filhos e, ao mesmo tempo, é terrível para aqueles que querem fazer o mal. Tá? E, por fim, terminamos, então, a hora terça. Tá? As orações aqui do final, gente, continuam as mesmas para todas as horas, né? E aí nós vamos para a hora sexta, que é rezada ao meio-dia, tá? Junto com o Ângelus, quando a gente está rezando de hora em hora. Então, o comecinho aqui, facinho, né? Salve, Mãe Pura, Templo da Trindade. Aqui já retomou pureza de Nossa Senhora. Quando ele fala de Templo da Trindade, é muito interessante porque, né, volta-se aquela coisa de Maria é o lugar que Deus edificou para si. Né? São Luís ele vai falar isso, que Maria é como um jardim que Deus gosta de habitar, Deus gosta de estar com Maria. Né? Ela é a perfeição da criação. Né? É claro que Deus não precisa de Nossa Senhora. Deus não precisa. Né? Deus é Deus e ponto. Mas Maria é o auge da criação dele. Então, né, Deus gosta de estar com Maria. E Templo da Trindade, por quê? Porque toda a Trindade, né, claro que isso é um mistério para nós, como Deus pode ser três e é um só ao mesmo tempo, mas a Trindade, né, toda ela se envolve com Maria de algum jeito. Então Maria ela é filha de Deus Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, né, por isso Templo da Trindade. Prazer dos céus. Por que prazer dos céus? Vejam, imagina o que deve ser, além da alegria celeste, né, poder estar com Nossa Senhora. Todos os anjos, todos os santos, se até o próprio Deus gosta, né, se até o próprio Deus criou Maria e quer estar junto dela, né, o que não vai ser do todo o restante? Né, deve ser maravilhoso. E isso tem que servir, inclusive, de ânimo pra gente. Né? Eu vou pro céu pra ver ela e pronto. Né? Mansão. Oi. Quando fala prazer dos céus, está relacionada ao título que ela tem de Nossa Senhora dos Prazeres? Alguma coisa? Olha, pode ser. Eu não achei, das coisas que eu li, das coisas que eu estudei, eu não achei essa comparação com Nossa Senhora dos Prazeres, mas faz sentido, tá? Veja, inclusive Nossa Senhora tem muitos títulos, e quando fala de Nossa Senhora dos Prazeres, é que hoje, quando a gente fala em prazer, a palavra prazer, ela tá muito relacionada com aquilo que é errado, né? E, no entanto, a doutrina cristã, a doutrina católica, ela vai nos dizer que existem prazeres que são muito bons, né? Que não é errado e não é pecado nós termos certos tipos de prazeres, desde que com uma justa medida, né? Então, ora, se vai existir prazer nos céus, podem haver alguns aqui na terra, né? Vejam, o prazer de comer uma boa comida, né, uma boa convivência. Tem gente que, é claro que nós temos que fazer sacrifícios às vezes para nos santificar, mas a doutrina católica ela é uma doutrina que ela não demoniza as coisas do mundo, né? Diferente de muitas doutrinas por aí. Tem doutrinas que sempre vão falar que as coisas do mundo é ruim, que faz mal, que tá, né? E não é assim. A Igreja Católica, Nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele não demonizou as coisas do mundo, porque as coisas do mundo foram feitas por Deus. Então, a princípio, essas coisas são boas. Elas foram usadas para o mal. Né? Elas foram usadas para o mal, mas a princípio elas não são más. Né? Então pode ter uma relação aí, mas eu não tinha visto até então. Até porque eu, particularmente, eu não conheço qual é a história dessa invocação de Nossa Senhora dos Prazeres. Né? Certamente tem uma história para essa invocação, mas eu não conheço. Mansão de castidade.
Gente, quando nós falamos em castidade aqui, a castidade ela é uma virtude importantíssima e talvez uma das mais mal compreendidas atualmente. Porque tem gente que acha que castidade, confunde castidade com celibato, acha que castidade é não ter relação sexual e vira um rolo. Então, explicaçãozinha rápida. O que é a castidade? Castidade é a vivência correta da nossa sexualidade. A castidade é uma virtude de eu viver a minha sexualidade de acordo com a vontade de Deus. Então, o que Deus ensina? Olha, que se eu sou solteiro, então, ou celibatário, que eu me abstenha de relações, tá? E que eu viva focado em Deus, né? Que eu coloque a minha afetividade, a minha sexualidade voltada para Deus. A partir do momento que eu sou casado, a minha sexualidade ela tá voltada para minha esposa. E no caso das mulheres, para o esposo. Então, existe castidade no casamento? Sim. Né? E ela envolve a relação entre os esposos. Tá? Então, a castidade é viver a sexualidade, né, de acordo com o seu estado de vida, de acordo com aquilo que Deus quer para o seu estado de vida. Certo? É claro que o celibato, né, dos padres, das religiosas, ele é uma opção, e ali a virtude da castidade é manter-se, então, né, sem o envolvimento com os dos afetos e dos sentimentos da sexualidade com outra pessoa. Né? E, enfim, só para ficar muito claro, porque hoje a gente ouve castidade e a coisa está muito errada nesse sentido. Né? Então nós precisamos entender que a igreja ela vai dizer que a relação sexual ela é inclusive um ato muito santo dentro do matrimônio, de acordo com aquilo que Deus quer. Foi o que Deus pediu para Adão e Eva. Então, dentro do casamento, né, a relação sexual é um ato de vivência da castidade do casal. Tá? E fora do casamento não pode sob nenhuma circunstância. Né? Tem gente que fala, a relação sexual é só depois de casar. É dentro do casamento. Né? Tem gente que depois de casar tá tudo certo. Né? Não. Vivência da sexualidade ordenada. Né? Então, e Nossa Senhora foi aquela... Veja, Maria, apesar, né, do seu casamento com São José, os dois fizeram votos de permanecer virgens. Tá? É possível isso num casamento? Né? É a escolha dos dois. Eles escolheram viver assim. E isso simboliza muito sobre a virgindade de Nossa Senhora, como eu já falei, simboliza essa entrega total que ela teve para Deus. E o próprio São José viveu assim também, de uma entrega total a Deus. Tá? Então, e é por isso que quando nós chamamos Nossa Senhora de mansão de castidade, veja, uma mansão é um lugar que tem muita coisa. Então, ou seja, lógico, né, a virtude da castidade, ela foi a pessoa mais casta, né, do mundo. Por quê? Porque ela foi a pessoa que melhor integrou ou entregou a sua vivência de sexualidade, de afetividade para Deus. Tá? E é isso que nós precisamos fazer da nossa vida também. Né? Éden celeste. Vejam, o que era o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era o paraíso terrestre, né, onde o homem estava. Por que o Éden celeste? A gente volta lá em São Luís. Nossa Senhora foi o jardim que Deus criou, né, onde Deus se compraz. Então, a Nossa Senhora é o refúgio, a melhor pessoa para se estar, mesmo no céu. Né? Todo mundo quer estar com Nossa Senhora. Ou seja, ela é esse lugar que o próprio Deus se compraz de contemplar. Por isso. E não só. Espiritualmente, Nossa Senhora é um refúgio imenso para nós. Então, quando a gente precisa de refúgio, de socorro, né? Quando a gente precisa de mãe, Nossa Senhora é a nossa mãe. Né? Então, ela é esse refúgio, ela é esse Éden, esse jardim, né? Essa calma. Alívio na tristeza, já está falando disso. Ó. Nossa Senhora, imagina, ela que sofreu tanto, né? Ela que passou pelas piores dores,
Né? Imagina o amor que Nossa Senhora tinha por Nosso Senhor Jesus Cristo e ver ele sendo flagelado daquela forma e ver ele crucificado, entregar tudo isso, né? Oferecer tudo isso em sacrifício também. Tirando Nosso Senhor Jesus Cristo, dificilmente alguém sofreu o que essa mãe sofreu ali. E, no entanto, ela suportou tudo isso e ela é o auxílio para nós quando a situação aperta, quando nós temos essa tentação da tristeza, né? Ela é esse alívio. Palma constante. Quando nós falamos de palma aqui, nós nos referimos à palmeira, tá? A árvore mesmo. E no livro do Eclesiástico, né, tem um determinado momento que assim, o Eclesiástico ele fala da sabedoria, né? Então a sabedoria ela vai se comparar a várias árvores, né, da flora da Palestina ali, que era a região que o autor sagrado estava. Então ele vai comparando as características das árvores e isso vai sendo remetido a Deus, né? E a palma, né, a palmeira, ela é uma árvore alta. Então quando nós pegamos esse símbolo para Nossa Senhora, nós estamos lembrando, né, de quão alto ela está nos céus. E quando diz constante aqui, está falando de outra virtude, que é a virtude da constância, que é outra virtude dificílima para nós hoje, porque nós tendemos a ser inconstantes. A gente começa um negócio, começou a dar errado, você já abandona, já larga, já não quer mais. Né? A gente muda muito o tempo inteiro, você quer cada hora uma coisa. E a constância é uma virtude. Inclusive é uma virtude que nos ajuda na salvação. Né? Quando a gente fala oração do terço, oração do rosário, Ave Maria após Ave Maria, uma constância. Né? Tem gente que fala, oração chata, pelo amor de Deus. Né? Aí São José Maria Escrivá, ele vai dar uma chapuletada na galera e falar, é chato? A monotonia das Ave Marias é aquilo que purifica a monotonia dos teus pecados. Porque os nossos pecados, eles são sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Reza Ave Maria, sempre a mesma, porque é aí que Nossa Senhora começa a te puxar. Né? Constância. Também é uma virtude esquecida. Então Nossa Senhora, né, ela, mais do que ninguém, foi constante, foi firme naquilo ao qual ela se propôs. E cedro de pureza. Então, olha só, é interessante. Aliás, só um tópico aqui que eu esqueci de mencionar. A constância está ligada à paciência. Né? Por isso que é cada vez mais difícil. Veja, a paciência ela não é só calma. A paciência é uma virtude que também o pessoal esquece. A pessoa calma não quer dizer que ela é paciente. Né? A paciência ela é uma virtude que está ligada a eu saber suportar as coisas que me acontecem sem ficar reclamando, sem ficar, né, murmurando, lamentando. Vejam, Nossa Senhora, o que a Bíblia mais fala, que ela guardava tudo no coração. Né? Nossa Senhora, na Bíblia ela aparece falando pouquíssimas vezes. Né? E quando ela fala é maravilhoso. Mas era uma pessoa que, por mais dificuldades que teve, soube suportar pacientemente, constantemente. Então, Nossa Senhora teve uma paciência heróica. E, na verdade, quando nós vamos tentando praticar essa virtude, aos poucos nós vamos nos tornando assim, mais felizes. A virtude da paciência, ela infunde uma calma, uma tranquilidade na alma. Por quê? Porque a pessoa começa a olhar para os problemas e começa a pensar naquilo que Deus... Né, o que isso está acontecendo por quê? Quais são os planos de Deus para cada coisa que está me acontecendo? Né? Então, o foco é muito mais naquilo que são os planos divinos do que naquilo que são os meus planos. Por quê? Os nossos planos tendem a dar errado, tem um monte de problema, tem um monte de imperfeição. Quando acontece alguma coisa, a pessoa que está vivendo uma intimidade com Deus, ela começa a se perguntar quais são os projetos de Deus para isso aqui. Então ela suporta com mais tranquilidade, com mais paciência. Inclusive vive mais feliz por causa disso. Tá? E aqui quando nós falamos de cedro... Opa, da tristeza não, é da pureza. Cedro da pureza. Ops, errinho da digitação. Acontece. Isso aí tem uma cara de corretor automático. Você digitou um negócio errado lá, ele corrige que você nem vê.
Acontece. Cedro da pureza. Por quê? O cedro, gente, o cedro é uma árvore que ela é muito... Ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento, porque o cedro é uma árvore extremamente forte, né? É uma árvore grande, forte, né? Então o cedro não se dobra, pode cair o mundo em água, a tempestade que for, o cedro está lá, firme, né? Inclusive é considerado uma das madeiras mais fortes, né? Aquilo que é feito de cedro você não corrói, não estraga, não, né? Então quando Nossa Senhora é comparada ao cedro, primeiro, a mais imponente, né? Por quê? Porque a santidade dela está acima de todas as coisas, né? E o cedro então tem essa madeira, em certa medida, incorruptível, ou seja, não estraga, né? Então isso representa também o quê? Que Nossa Senhora ela foi preservada de toda a culpa, né? Não foi corrompida pelo pecado, isso é um cedro de pureza. O quê? A pureza dela permaneceu intacta, né? Ela sempre esteve ligada a Deus, nunca se deixou levar pelas coisas do mundo, né? E aí nós continuamos aqui. Terra bendita sois sacerdotal. Então olha só, quando fala que Maria foi uma terra bendita, né? O que é uma terra bendita? É uma terra fecunda, é uma terra abençoada, é uma terra que produz muitos frutos. Maria produziu o maior dos frutos da humanidade, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E sacerdotal, porque o sacerdote, já falei, é aquele que oferece um sacrifício. Veja, Nossa Senhora não recebeu o sacerdócio de Jesus, certo? Né? Foi só o sacerdócio, sacramento, foram só os 12 apóstolos. No entanto, Nossa Senhora é chamada de terra sacerdotal por quê? Porque ela ofereceu o Filho em sacrifício também, né? O próprio Nosso Senhor se ofereceu, mas ela também entregou o Filho dela em sacrifício e sofreu todas as dores junto, né? Então esse entregar Jesus em sacrifício, né, tem esse caráter sacerdotal, né? E de alguma maneira, quando nós oferecemos sacrifícios, né, quando nós vamos à missa, existe em nós, né, um elemento sacerdotal. Claro que nós não podemos consagrar, é só o padre, porque ele foi ordenado para isso. Mas no nosso batismo, a partir do momento que nós somos batizados, existe em nós esse caráter também de sermos sacerdotes, ou seja, de oferecermos sacrifícios a Deus para a nossa santificação e para a santificação daqueles que estão à nossa volta. Certo? Continuando aqui, sempre isenta da culpa original. Cidade Santa, Porta do Oriente. Olha só, quando nós falamos de Cidade Santa, né, e Porta do Oriente, tem duas referências aqui. A Cidade Santa é a cidade de Jerusalém, né? Então, e o que fala? Se nós formos lá para o livro do Apocalipse, olha que interessante, né? Nossa Senhora ela está, em alguma medida, na Bíblia inteira. Se nós formos lá para o livro do Apocalipse, né, o autor sagrado vai nos relatar que ele viu a nova Jerusalém, né, a Jerusalém celeste. Isso está em Apocalipse 21. Deixa eu pegar um trechinho aqui. Olha só. Então, nós temos aqui no texto do Apocalipse. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto de Deus a cidade santa, uma nova Jerusalém, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Então, Nossa Senhora tem muito essa figura do quê? Da esposa de Deus, né? Que também é uma figura da igreja, né? Então, essa nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, a cidade santa, é Nossa Senhora, né? Se ela já é o Éden celeste, se ela já é o jardim dos céus, ela também é essa cidade celestial, né? Que a nova Jerusalém é o sinal do céu, né? O lugar onde vão morar todos aqueles que se salvaram, que foram escolhidos por Deus, né? Ou que abraçaram, né? Que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que abraçaram a salvação que Jesus nos entregou, tá?
Então, por isso, Cidade Santa. E Porta do Oriente, nós voltamos lá naquela visão de Ezequiel do templo, que ele vai falar, olha, Deus mostra para ele o templo, então mostra uma porta. Né? E é interessante falar, olha, Porta do Oriente, de graça para nós, fonte corrente. Ezequiel ele vai relatar nessa visão que ele viu o templo, e da porta do templo, né, do templo, saía um rio que ia crescendo e se espalhando, e por onde o rio passava, tudo florescia. Né? Então, olha só, Nossa Senhora é o quê? É a fonte de graças. As águas, né, a graça sai dela e vai se espalhando, e vai crescendo, e vai florescendo por onde passa. Ou seja, quando a graça que ela distribui chega em nós, a nossa vida espiritual floresce, nós ficamos mais próximos de Deus, certo? Então, é toda essa simbologia aqui. E aí nós chegamos, então, na ejaculatória ali, como a açucena entre os espinhos, né? Ou, em algumas outras traduções, como o lírio entre os espinhos, assim é a minha predileta entre as filhas de Adão. Olha, o lírio entre os espinhos é o quê? É a imagem da pureza no meio do pecado. Né? Nossa Senhora, o lírio, ele sempre foi uma imagem da pureza, né? A açucena, a flor entre os espinhos. Então, no mundo de espinhos, no mundo de impureza, no mundo de pecado, Nossa Senhora é como a flor no meio de tudo isso, o lírio, a pureza. É por isso que Deus fala, assim é a minha predileta entre as filhas de Adão. Isso aqui é como o próprio Deus falando, olha, Maria é a minha escolhida, é a minha predileta. E tem que ser a nossa também, claro. Nos apegando a ela que nós vamos pro céu. Tá? Gente, até aqui tudo bem? Perguntas? Então vamos lá para a hora Noa, rezada às 15 da tarde. A hora Noa, então ela começa, salve, ó torre de Davi armada, de refúgio cidade reservada. Tá? Aqui nós temos várias imagens do Antigo Testamento. Né? Então olha só, se nós buscarmos lá no livro dos Cânticos, o Cântico dos Cânticos, então Salomão, que escreve esse livro, ele compara a formosura da esposa, a beleza da esposa, com as fortificações que Davi fez para proteger a cidade de Jerusalém. Né? Então a torre de Davi armada eram fortificações que protegeram a cidade de Jerusalém. Né? Inclusive na ladainha de Nossa Senhora nós rezamos Torre de Davi. Né? Por que Torre de Davi? As torres, né? Mas a Torre de Davi protegeu a cidade de Jerusalém. Então Nossa Senhora é uma fortaleza que nos protege dos ataques do demônio. Né? Nossa Senhora, e depois na ladainha nós rezamos lá na frente, refúgio dos pecadores. Porque nós nos refugiamos nela e ela dá amparo, abrigo, proteção, suporte. Né? Nossa Senhora cuida de nós. Então, por isso, uma torre armada. Né? Armada contra o inimigo. Para nos proteger. E de refúgio, cidade reservada. Isso aqui é interessante porque Santo Afonso de Ligório, ele explica que existia na Judéia, lá nos tempos antigos, algumas cidades que eram chamadas de cidade de refúgio, que eram cidades onde os culpados podiam se refugiar, que não seria aplicada a eles as penas dos crimes que cometeram. Então, se o sujeito cometeu algum crime, foi condenado em algum lugar, se ele tivesse tempo de vazar para uma cidade de refúgio, lá ele não podia ser condenado. Né? Era uma cidade com uma lei diferente. Olha que imagem para nós. Os nossos pecados merecem uma justa punição de Deus. Quando nós pedimos vamos para a cidade de refúgio que é Nossa Senhora, campo da misericórdia ali, perdão dos nossos pecados. Claro, para quem se arrependeu, para quem buscou confissão, né? Não é só, pequei um monte aqui, Nossa Senhora me ajuda que tá tudo certo. Negativo isso aí. Né? Não preciso falar isso, mas é importante porque é claro que Nossa Senhora é uma cidade de refúgio. Né? A intercessão dela faz com que Deus não nos aplique as penas que nós merecemos. Mas a gente precisa estar aberto ao arrependimento, ao perdão. E Nossa Senhora faz isso. Né? Quando nós nos colocamos sob a proteção dela,
a nossa alma vai percebendo a gravidade que são os nossos pecados e o quanto os nossos pecados ofendem a Deus, e aos poucos a gente vai tentando, né? Aos poucos nós vamos nos livrando dele. Mas ela é toda misericordiosa, né? Tanto que São Bernardo vai compor aquela oração belíssima que vai dizer: lembrai-vos, Santíssima Virgem, que nunca se ouviu dizer quem tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós amparado. Né? Porque Nossa Senhora é mãe que ampara, que protege, que cuida, cidade de refúgio. Né? E aí continua o ofício. Ardendo em zelo desde a conceição, né? Ou seja, o que é ardendo em caridade, né? Aquela figura da sarça ardente, ardendo em amor a Deus, desde quando ela foi concebida, né? Olha só, é interessante que o amor a Deus, a prática do amor a Deus, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa Senhora cumpriu perfeitamente esse primeiro mandamento, amor a Deus sobre todas as coisas. E é isso que leva à virtude da humildade. Porque quando se ama a Deus sobre tudo, né, quando se coloca Deus em primeiro lugar, a gente percebe o quão pequenininhos nós somos diante dele. E que dificuldade que a gente tem de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tem tanta coisa que a gente coloca na frente de Deus. É uma quantidade absurda de coisa. Né? No dia a dia lá você faz um monte de coisa, a última coisa que você vai fazer quando muito é rezar. Né? Quantas vezes isso não acontece? Você tá na correria, não sei o que, trabalho, estudo. Eu preciso colocar Deus na frente. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. É claro que eu tenho que cuidar das coisas do mundo, né? Mas eu tenho que cuidar das coisas do mundo também por amor a Deus. Né? Então, Nossa Senhora, ardendo em zelo, ou seja, ardendo de amor a Deus, desde da sua conceição, né? Sendo humilde por conta disso, ela prostrais a fúria do infernal dragão. Ou seja, por conta da humildade, por conta desse amor profundo que ela tinha a Deus, ela pisou na cabeça da serpente. Né? E é interessante a gente observar, é Santo Afonso também que faz essa observação. Ele fala, olha, se nós olharmos lá no Gênesis, nós vamos ver naquela passagem que Deus está falando com a serpente, que ele diz: porei inimizades entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Olha que interessante, que Deus não fala eu ponho, ele não está falando no presente. Ele não fala estou colocando agora inimizade entre ti e a mulher. Não, eu porei. Porque a mulher não é Eva que está ali. Deus vai colocar essa inimizade da serpente com quem? Com Nossa Senhora. Porei inimizades, ou seja, quando Nossa Senhora vier, é entre ela a inimizade que eu vou colocar. É entre você e ela. E ela vai te pisar a cabeça. E diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por quê? Porque o demônio está o tempo inteiro batendo naqueles que são filhos de Nossa Senhora. Mas ela esmaga a cabeça dele e pronto. Né? Então, quando nós nos colocamos, né, como filhos dela, como consagrados a ela, e quando nós procuramos viver essa vida de espiritualidade, né, pronto. Ela certamente vai nos ajudar a crescer no amor a Deus, vai nos ajudar a crescer na humildade, e isso vai fazer com que nós, de pouquinho em pouquinho, possamos ser também esse calcanhar de Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente. Né? Ainda que a gente apanhe um pouco nas tentações. Né? E na verdade é bom isso. É comum aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Meu filho, quanto mais você reza, mais você vai ser tentado mesmo. Porque o demônio não precisa tentar quem já está no ruminho dele ali, ó, não precisa de tentação. Quem está no rumo dele, caminhando, tá ótimo. Se ele já está levando o sujeito para o inferno, não tem tentação. Agora, quem está se propondo a abandonar os pecados e a levar uma vida de santidade, vai ter tentação, não tem acordo. Né? Mas enfim, continuamos aí. Tendes mais que Judite o braço ousado. Né? Olha que interessante, o livro de Judite inteiro, né, conta a história, então, é incrível a história de Judite, por quê? Judite evitou que o povo de Israel fosse dominado pelo povo assírio. Eu já falei, né? A história do Antigo Testamento é esse, é o povo de Israel caminhando, sendo escravizado e gente libertando, é isso aí. E é interessante porque o rei assírio,
né? Em um determinado momento ele tinha um exército tão grande que ele achou que ele ia dominar o mundo inteiro e mandou o exército. O povo de Israel estava no meio do caminho, né? E o povo de Israel oferece certa resistência, então o rei coloca as tropas dele só em volta para esperar o povo não aguentar ali, morrer de fome, não conseguir buscar comida, etc. E o povo estava sofrendo, né? O povo da cidade onde vivia Judite, e já estava querendo se entregar, né? E Judite era uma viúva, ela era extremamente considerada na cidade como uma mulher muito de Deus, ela vivia em oração, vivia em penitência, mas disse que ela era belíssima, né? E aí o que Judite faz? O povo estava querendo se entregar, né? Os chefes da cidade, ela chama os chefes da cidade e fala: vocês tomam vergonha na cara, se entregar não é opção, trata de fazer penitência e de rezar pedindo a Deus para que ele nos liberte. Enquanto isso eu vou dar meu jeito. Ela já tinha rezado muito, então, né, fala que ela tira os trajes de viúva, coloca uma roupa belíssima, toda adornada, toda bonita, e vai até o acampamento dos assírios. O general assírio vê ela, fica encantado, fala: caramba, não, vem cá, vamos fazer uma festa para você, né, vamos celebrar, vamos tomar um vinho. Então, e o general estava achando que de fato ia ficar com ela, e então faz uma festa, todo mundo bebe, e as tantas vai embora todo mundo, ela fica com o general dos assírios, né, já tinha tomado várias, então o general dos assírios estava bêbado e ela mata o general dos assírios. E depois volta para a cidade. Quando o exército assírio percebe que o seu general estava morto, eles vão embora, né, e não dominam o povo de Israel. Então olha só, por isso que Judite tem o braço ousado, né? Ela foi lá matar o general do povo assírio que ia dominar o povo de Israel. E ela foi por caridade mesmo para com o povo. Então, é uma prefigura de Nossa Senhora no sentido de que Nossa Senhora é aquela que pisa na cabeça do maligno, né, que evita que o demônio domine sobre nós. Ela tem sabedoria, ela tem prudência, né? Então esse combo de virtudes são todas tudo prefigura de Nossa Senhora, né, para nos mostrar o quão capaz Nossa Senhora é de nos tirar do demônio. E aqui, continuando, nós temos: e do sumo Davi o puro agrado. Nessa parte, nós temos duas possíveis interpretações, né? Então, quando fala que ela tem do sumo Davi o puro agrado, nós podemos interpretar como a história de Davi quando está sendo perseguido, né? Então, o que acontece? O rei Davi ele foi perseguido por Saul, né? E ele se refugia no deserto com alguns homens que eram fiéis a ele. E as tantas eles tá acabando lá a provisão deles, e ele pede, então, tinha um homem muito rico, né? Ele pede uma ajuda, ele pede: olha, arruma comida pra gente, arruma algumas provisões. Mas era um homem extremamente impiedoso, chamado Nabal. E ele fala: não, o que eu tenho com vocês? O problema é de vocês. Então, quando essa notícia chega para Davi, ele fala: bom, já que o sujeito não vai colaborar, vamos passar todo mundo a fio de espada e está resolvido o problema. Um dos servos desse sujeito, Nabal, vai falar então com a esposa dele, chamada Abigail. E o servo chega lá e fala: olha, aconteceu isso, isso, isso. O rei pediu uma ajuda, seu marido falou não, e ninguém tem coragem de falar com ele porque o homem é bravo, né? Então, mas eu acho que vai dar problema. Então o que a Abigail faz? Uma mulher extremamente sábia. Ela chama um criado sem falar nada pro marido e fala: mata uma tantada de cordeiro, assa, pegou uma tantada de comida, colocou tudo num jumento e falou: vem comigo. E encontra Davi no meio do caminho, Davi já estava vindo, ela fala: olha, né, perdoa o meu marido, né, ele não sabe muito bem o que faz, aquela conversa de mulher, ele não sabia muito bem o que estava falando, não sabia muito bem o que estava fazendo, eu trouxe para vocês, olha o tanto de comida que tem aqui, por favor, sirvam-se, fique à vontade, etc. Então, ela evita que toda a família dela ali seja passada a fio de espada por conta da bobagem do marido. Então, e lógico, Davi se agrada com isso, né? Então, vejam, aqui nós temos a imagem do que?
da forma como Nossa Senhora age com o nosso Senhor Jesus Cristo com a gente, né? Imagina, a quantidade de graças que a gente recebe não corresponde, né? Jesus fala, mas olha, tinha que dar na orelha daquele miserável. E Nossa Senhora fala, não, veja bem, né? É meio bobinho, olha lá. Não liga pra ele, dá mais uma chance. Então, né, Nossa Senhora tem ela tem esse jogo de misericórdia para conosco. E aí nós temos a outra possibilidade de interpretação aqui, que é o quê? O sumo Davi, quando nós falamos de sumo, nós estamos falando do mais alto, né? Então, o rei Davi, ele prefigura também nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sumo Davi pode ser o próprio Jesus. Quando nós falamos, aquele que é o rei por excelência, né? Então, Nossa Senhora tem do sumo Davi o puro agrado, né? Ou seja, Jesus tem um puro agrado na sua mãe. É inimaginável o amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem por Nossa Senhora. A gente não consegue alcançar, mas é por nosso Senhor Jesus Cristo amar tanto ela assim que ela consegue tanto para nós, né? Inclusive São Luís vai dizer que Nossa Senhora tem uma onipotência suplicante, que ela, por ela mesma, não pode nada. O onipotente é aquele que pode tudo. Deus é onipotente. Deus pode tudo. Mas São Luís fala que Nossa Senhora tem essa onipotência suplicante, que tudo que ela pede para Deus, Deus concede, né? É claro que ela nunca vai pedir algo que seja contrário à vontade de Deus, mas certamente ela consegue agilizar as coisas. É só ver o milagre das bodas de Caná. E aí, para terminar aqui, nós temos: deu Raquel ao Egito um provedor, Maria deu ao mundo o Salvador. A figura de Raquel, né, a história de Raquel é uma história longa, né? Está contada no Gênesis, a partir do capítulo 29 e vai, né? Raquel foi a esposa de Jacó, né? Jacó foi filho de Isaac, e Raquel não conseguia ter filhos, e, enfim, no fim das contas ela teve José, né? O caçulinha lá. Jacó já tinha tido vários outros filhos, e José era o filho preferido, né? Então, os irmãos, por inveja, eles vendem o filho como escravo, né? Falam para os pais que o filho morreu, mas eles tinham vendido como escravo. José vai para o Egito, então, lá um general compra ele como escravo, coloca ele como servo, mas ele era muito bom, tudo que ele fazia dava muito certo, né? Então o pessoal começou a notar ele, e às tantas o faraó começa a ter sonhos que ninguém conseguia interpretar. E era um sonho que ele via 7 vacas gordas, que depois iam 7 vacas magras. Ele chama José, e José interpreta o sonho. Ele fala, olha, o Egito vai ter 7 anos de bonança, de fartura, e depois vai ter 7 anos que não vai produzir nada. Aí o faraó fala, ótimo, se é isso mesmo, então a partir de agora você é governador desse negócio, você que vai arrumar isso aqui pra gente aguentar os 7 anos de pobreza, os 7 anos de míngua. Então José, como governador do Egito, ele vira um provedor. Então ele constrói grandes armazéns para armazenar toda a produção, para eles terem 7 anos, para aguentar sobreviver 7 anos. E aí depois, quando a fome se estende na região inteira, vem a família dele, os irmãos dele, pedir abrigo no Egito, né? Ou seja, José foi aquele que é provedor do Egito, né? Raquel deu ao Egito um provedor, deu aquele que organizou as coisas por lá. E Maria deu ao mundo o Salvador. Ora, Maria deu aquele que, né, que nos resgatou também no momento que nós precisávamos. Porque José resgata os seus irmãos e os ajuda. Nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que, pelo sacrifício, nos resgata da morte, nos resgata do pecado e nos ajuda, né? E aí, por fim, aquela jaculatória: toda sois formosa, minha amada, e a mácula original nunca tocou em vós. Está falando mais uma vez da Imaculada Conceição. Pessoal, estamos tranquilos até aqui? Alguma pergunta? Que bom! Né? Então, perguntas, mas eu tenho dúvidas, mas que eu não sei se seria o caso aqui, porque quando você fala de Judite, que ela matou, aí vai contra o mandamento. tá. E também os sonhos que o José fazia as interpretações, que a gente entende que hoje Jesus pede para a gente não fazer interpretações de sonhos. Sim. Então, são... É que, olha só, aí o que acontece? Nós precisamos entender
que a dinâmica do Antigo Testamento ela é muito diferente daquilo que é a dinâmica do Novo Testamento. Aqueles povos viviam em guerra, certo? Inclusive, se nós formos estudar o catecismo da igreja, o catecismo vai falar, olha, o que é a guerra justa? Existe em algum momento que é possível eu matar para defender? Então, quando Judite vai lá e mata o general, ela faz isso para defender o seu povo todo. Entendeu? Claro, não é justificativa para nós sairmos matando alguém. Mas a dinâmica lá era uma dinâmica de guerra. Eles estavam sendo atacados. Certo? Então, essa morte é uma morte de legítima defesa. Tá? De um povo inteiro, inclusive. Então, ali acontecia uma dinâmica de guerra que ela não está presente nos nossos dias. Mas hoje, se nós estivéssemos sendo atacados, né, e se fosse necessário matar alguém para defender o nosso povo ou a nossa família, isso é legítimo. Tá? Seria o mesmo fato hoje, eu entendo, se uma pessoa invade a minha casa e eu consigo dominar ele e matar ele para proteger. Sim, sim. Não, tá? seria E com relação à interpretação de sonhos, de fato nós não devemos procurar isso e não devemos fazer. Mas naquele momento, Deus propósito de Deus. Deus mandou aquele sonho para o faraó e já deu para José a interpretação. Foi Deus que deu isso para ele. Ele ouviu aquilo e Deus já tinha dito para ele que era aquilo lá mesmo. Né? Nós vemos que na história do povo de Israel, Deus tem ele vai colocando esses elementos e ele vai falando com os profetas e com os eleitos dele. Por quê? Porque eles ainda não tinham a mensagem toda clara. Então Deus vai organizando. Agora, a partir do Novo Testamento, nós já temos toda a mensagem de Jesus completa. Então, não precisa mais de profetas para nos falar qual é a vontade de Deus. Ela já está muito clara para nós. E aí, isso parte da nossa obediência. Certo? Então, de fato, nós não devemos fazer essas coisas. Mas, nesse contexto aqui, é justificável e faz parte da história da salvação. Tá bem? Vamos rezar uma Ave Maria para a gente encerrar esse momento. Agradecer a Nossa Senhora pelo que nós vimos até aqui e pedir a ela que nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.